Olá, aluno! Seja muito bem-vindo aqui já à nossa quarta aula da disciplina de Estratégia Empresarial e Negociação. Lembrando, eu sou a professora Natália Voitas, como você já me conhece, sou formada em Administração de Empresas, possuo MBA em E-Commerce, que é o nosso comércio virtual, e também sou formada aí em gestão organizacional como mestra. E hoje a professora vem aqui para que nós possamos adentrar em mais um conteúdo. Olha só o tema da nossa aula. Temos aqui a nossa teleaula 4 e nós vamos trabalhar a contextualização da estratégia em negociação comercial. Então aqui é bastante importante que nós possamos discorrer sobre esse assunto, que nós possamos aí adentrar e aprofundar mais as estratégias aplicadas dentro da nossa negociação comercial. E como que isso vai funcionar? Nós já conversamos bastante sobre a negociação como um processo, não é mesmo? Conversamos sobre os objetivos da negociação, sobre os tipos, sobre as características da negociação em si, habilidades ali, comportamentos de um bom negociador. Nós conversamos também sobre a importância de ali compreender a negociação em si e depois como fechar essa negociação. Então a gente conversou bastante sobre os acordos, sobre os contratos que são tecidos ali para fechar, para finalizar a nossa negociação. Vimos também a importância de, após a negociação, realizar ali uma avaliação, um checklist de desempenho para a gente compreender melhor, avaliar o desempenho dessa negociação. Foi benéfico ou não? Como é que se deu aí a negociação? A gente pode considerá-la positiva ou tinha que melhorar mais. Então, todos esses pontos são importantes aí para a gente ter um bom conhecimento acerca do nosso conteúdo. E indo além, hoje a professora te convida para que nós possamos conversar sobre a estratégia empresarial aplicada às nossas negociações comerciais. Dentro ali das negociações, a importância que a estratégia traz para a negociação, o quanto ela agrega e todos os benefícios aí provindos da mesma, ok? Então, temos aí esses temas para trabalharmos na nossa aula de hoje. Então, como você sabe, aluno, a sua participação é muito importante. Então, traga aqui suas colocações, caso você tenha dúvida, caso você tenha alguma dificuldade, ou caso você queira trazer uma colocação para enriquecer aqui o nosso conteúdo, um exemplo que você gostaria de citar, fica à vontade. Então, aproveita, traga dúvidas, traga colocações, traga ali exemplos enriquecedores sobre o conteúdo da nossa aula e participe. Hoje nós temos mais uma fonte de acesso, olha só. Temos aqui o Skype, então você pode participar também via o nosso Skype. Então, vamos lá. marlon.tutel@croton.com.br. Temos marlon.tutel@croton.com.br aí para você poder participar também através desta via de acesso, ok? Então, profa, qual é o resumo da nossa aula de hoje sobre o que nós vamos conversar? Olha só aqui no nosso quadro. Então, a professora traz esses pontos importantes para você, porque nós já estamos na nossa quarta unidade de ensino, olha como passou rápido. E nós já estamos aqui começando a quarta unidade do nosso conteúdo. E quais seriam as competências dessa unidade de ensino, profa? Hoje nós vamos conhecer e aplicar as premissas de estratégia voltadas, aplicadas à nossa negociação comercial aqui dentro do conteúdo. Então, profa, qual que é o resumo de hoje? Hoje nós vamos trabalhar a utilização da estratégia em uma negociação comercial. Então, depois que a gente firmou o acordo, aí sim é o momento que nós vamos pensar na maneira de executar aí o nosso acordo. Então, como que funcionou? A gente elaborou o acordo, nós elaboramos aí o contrato e tudo isso, o que aconteceu? Foi útil para que nós pudéssemos ter o controle sobre como tornar isso realidade, como tornar o acordo, o contrato ali em uma ação, ou seja, como executá-lo. E nesse momento, aluno, a estratégia vai ser a base aí para que a empresa possa se manter competitiva a longo prazo. Então, nós vamos conversar bastante na aula de hoje sobre a importância de ter um bom contrato com pontos que foram acordados, entrado em acordo entre ambas as partes. Para quê? Para que isso seja bem colocado em prática, para que a gente arregace as mangas e colocar a mão na massa. A gente já fechou ali o contrato, por exemplo, se a gente tiver ali uma empresa que faz sapatos, por exemplo, o que a gente tem que fazer? A gente já fechou a negociação, a gente tem que entregar aí 200 pares de sapato. Então, vamos lá começar a conversar com o pessoal da produção,
com o nosso pessoal de compras, vamos ali já mobilizar a compra da matéria-prima e já começar a produzir aí esses calçados que nós precisamos entregar, porque ficou definido lá no contrato que esse é o nosso dever. E também você vai receber os seus direitos. Lembra, lá no contrato tem direitos e deveres de ambas as partes. Então a gente tem que cumprir com o combinado que ficou decidido, não é mesmo? Enriquecendo aí, cumprindo a negociação, mostrando que você é uma pessoa que tem palavra, que merece ali a compreensão, merece ali aquela confiança que a outra parte está colocando em você. Então, vamos à obra e vamos entregar aquilo que a gente combinou, não é mesmo? Frente a isso, dando continuidade aqui no nosso resumo, palavras-chave da nossa aula de hoje. Olha só a famosa análise SWOT, a análise das 5 forças de Porter, diferenciação, foco, marketing, posicionamento, mapa estratégico, o Balanced Scorecard, que é o famoso BSC, que nós vamos conversar hoje aqui também, indicadores e metas. Título da nossa teleaula, como a profa já havia dito, contextualização da estratégia em negociação comercial. Aluno, seja bem-vindo já à nossa 4ª teleaula. E, profa, frente a tudo aquilo que a gente aprendeu, a todo aquele contexto, tem aí um convite ao estudo que você traz para a gente? Tem sim, olha aqui no nosso quadro. Hoje, aluno, nós vamos conhecer e aplicar premissas da nossa estratégia voltada, aplicada à negociação comercial. Então, o foco de hoje é aprender como que uma empresa ela consegue analisar o ambiente que ela está bem inserida. Por quê? Porque é importante para que a estratégia seja ali verossímil, seja de acordo com o cenário atual, que a empresa saiba o que está acontecendo no ambiente interno, dentro da empresa, e no ambiente externo, fora da empresa. Então, ela tem que saber esses dois ambientes, ela tem que ter o panorama, essa análise do cenário, para ela conseguir pautar ali a estratégia dela da melhor maneira possível. Então, frente a isso, é muito importante que ela saiba ali onde está pisando, não é mesmo? Para isso, análise de cenários. Tenho certeza que você já sabe qual ferramenta nós vamos utilizar para analisar cenário, o ambiente interno e o ambiente externo, não é mesmo? Retomando ao quadro, então é importante também definir e executar as estratégias, saber como definir, como colocá-la em prática, tudo isso é muito importante. Além disso, não só definir e executar, é importante também ter um controle, um monitoramento ali da estratégia, de forma ali que ocorra tudo dentro daquilo que foi planejado. Então, não só colocar a estratégia ali para ser abordada, não só definir uma boa estratégia, não só pôr em prática uma boa estratégia. A intenção não é deixá-la jogada dentro da empresa, é acompanhar, é ter ali um monitoramento, é ter ali esse acompanhamento da estratégia em si. Tá dando certo? Não tá? O que eu tenho que melhorar? Como que eu tenho aqui que deixar mais redondinha a aplicação dessa estratégia para que a organização possa ali alcançar os objetivos que ela possui, para que ela possa ali cumprir com a missão e a visão da organização a qual ela está ali ajudando, colaborando. Então é importante de fato que a estratégia ela seja de acordo, caminhe de acordo ali com os objetivos da organização, ok? Então retomando aqui ao nosso quadro, a professora traz mais alguns conhecimentos prévios aqui para você. E olha só sobre o que a gente vai conversar. É importante saber que hoje a gente vai conversar muito sobre a importância da estratégia aplicada à nossa negociação comercial. Então, nós vamos também discorrer sobre as estratégias comerciais, quais são as mais adequadas, elas precisam estar relacionadas com as demais estratégias da empresa. É importante que a estratégia comercial esteja alinhada com a empresa como um todo, com o contexto organizacional, com o globo, com o universo dessa organização. É importante saber que as estratégias comerciais, de fato, elas têm que ser condizentes, porque a empresa, ela é única e ela é conectada, ela é interrelacionada, tanto internamente quanto externamente. Então, a gente tem que saber o que está acontecendo ali dentro da organização, ok? Retomando, é importante também conhecer as nossas estratégias de marketing, qual é a melhor comunicação, qual é o melhor posicionamento de mercado frente aos nossos consumidores dentro dessa situação, dessa roupagem aí que a empresa vai estar adotando para se posicionar no mercado. E por fim, é importante trabalhar as ferramentas para elaboração e também para
os controles estratégicos. Então é importante não só elaborar, como a professora havia dito, mas também controlar, monitorar ali a estratégia que está sendo empregada. Está tudo feito da melhor maneira? Ou isso aqui está fugindo muito? Volta aqui para a nossa estratégia, para o planejamento e vamos caminhar todo mundo em conjunto. É importante que tudo esteja muito bem conversado, muito bem relacionado dentro da organização, ok? E agora a gente pode pensar, profa, você sempre comenta que a gente vai ter um estudo ali, um estudo de caso, um case, não é mesmo? Para que a gente possa colocar a teoria ali e aprender. A intenção, aluna, é que você aprenda a teoria e saiba como ela é aplicada na prática aqui em conjunto com as nossas SPs. E frente a isso, a professora sempre traz para você uma situação geradora de aprendizagem. E hoje nós temos também, olha aqui no nosso quadro. Lembra do Matias? O Matias, da nossa aula passada, ele iniciou as atividades na sua empresa de locação de veículos, certo? E a intenção é que agora ele possa expandir. Olha só como que deu certo o negócio do Matias. Cresceu, prosperou e agora a intenção dele é fazer com que isso cresça. Então, o que ele quer? Ele quer expandir a empresa. Então, vamos lá, ajudar o Matias em mais essa jornada, não é mesmo? Então, ele precisa o quê? Diminuir a chance de erro, minimizar o erro, e para isso ele quer ter uma boa estratégia e pré-definida, sabendo ali aquilo que ele pode enfrentar, sabendo onde ele quer chegar para a empresa dele frutificar. E olha só, adivinha quem que vai auxiliá-lo nesse contexto, aluno? Você aí vai ser o auxiliador, mas fica tranquilo, aluno. A profa está aqui junto e nós vamos aprendendo e você vai construindo aí o conhecimento e a professora vai te ajudar a auxiliar o Matias. Então fica tranquilo que nós estamos junto aí nessa SGA. Então, para a gente começar, primeira SP. Olá! Você já pensou no dia a dia da carreira que você escolheu seguir? Bom, para ter uma ideia dos desafios da sua área, agora você vai procurar soluções para situações problema. Para prosseguir, primeiro é necessário ter estudado e finalizado a sua pré-aula, já que é nela que você encontra os conceitos e as teorias da disciplina. Feito isso, você vai conhecer a sua primeira SP e vai identificar onde a situação se passa, quais agentes estão envolvidos e quais são os recursos disponíveis. Com essas informações, você vai problematizar o contexto apresentado para então solucionar o desafio. Preparado para começar a SP1? Então, boa sorte e até mais! Então vamos lá, SP1, olha só o nosso tema. Aqui a professora traz para você, aluno, a estratégia aplicada à nossa negociação comercial. É importante que haja monitoramento e também conhecimento acerca do ambiente ali onde esse empreendedor, o Matias no caso, está ali pisando, não é mesmo? Então, frente a isso, a professora traz para você mais uma SP, uma situação. Vamos lá, então, ajudar o Matias nesse contexto. Então, olha só, o Matias, ele firmou novos contratos e olha só, aluno, ele comprou outros 100 veículos para conseguir alugar ali para outras empresas da região e também pessoas físicas. E agora a gente para pensar, profa, 100 veículos é muito carro. Exatamente. E a gente pensa assim, se antes ele fez ali aquele esforço inicial para comprar 5 caminhonetes, a gente sabe que uma já está caro, não é mesmo? 5, então, já é um valor expressivo. E agora ele fechou tantos contratos com empresas, a empresa está expandindo, está crescendo tanto que ele foi lá e comprou mais 100 veículos. Mas aí a gente pode parar e pensar, ô profa, mas será que o gasto ali para que isso possa acontecer é só com compra de veículo? Será que não tem outros custos aí que a gente tem que considerar, que nós precisaremos arcar para que possa fazer uma expansão no Brasil todo? Porque, querendo ou não, nosso país é muito grande, não é mesmo? O Brasil é um país enorme. Então, querendo ou não, vai custo aí para colocar as filiais, por exemplo, para ele ter essa expansão, não é mesmo? Então, a gente pode imaginar que não é só o valor de comprar os veículos, não. Temos outros custos, não é mesmo? Então, olha só no quadro. Ele quer expandir a empresa para todo o Brasil, aluno. E ó, quem que ele contratou como consultor para assessorá-lo? Você. Fica tranquilo aqui que a profa vai te ajudar nessa jornada, ok? E ó, para isso,
a gente tem que pensar da seguinte maneira, prof, então a gente tem que aí assessorar ele, dar umas consultorias. Exatamente, eu tenho certeza que você vai conseguir ofertar essa consultoria aqui com a ajuda da profa, ok? Primeiramente, para começar essa consultoria, a gente tem que fazer o quê? Análise de cenário interno dentro da empresa e externo fora da empresa, num panorama mais amplo, num cenário mais ampliado. Então, o que a gente tem que fazer aqui? Analisar os dois cenários, mas o exercício já dá para a gente análise interna, olha só no quadro. Temos aqui análise interna da empresa. Existe pouco capital para uma expansão tão acelerada, ou seja, ele comprou muito veículo, ele se descapitalizou. Agora a gente tem aí que tomar cuidado, fazer tudo muito bem pensado, porque o dinheiro está curto, então vamos pensar com carinho aí para fazer tudo certinho, para que a gente minimize os erros, não é mesmo? É importante ter uma estratégia pré-definida. E a gente vai ajudar o Matias nessa. Retomando. Prof, então ele já deu ali o ambiente, a análise do ambiente interno, certo? Exato. Então, tem a necessidade de uma análise aqui do nosso ambiente externo dentro desse contexto. Então, vamos aqui trabalhá-la nesse momento. E daí você pode pensar, profa, tem uma ferramenta aí que eu sei que a gente consegue analisar tanto o cenário interno quanto o cenário externo. Lembrou? Essa mesmo. Vamos análise SWOT? Olha só o rostinho dela no quadro para você relembrar. Análise SWOT ou também a nossa matriz SWOT, não é mesmo? Então, como você já lembra, a SWOT, ela é o acrônimo, não é mesmo? Das 4 letras aqui que são a primeira letra das palavras de cada um dos quadrantes, mas é claro que está em inglês porque ela é uma ferramenta de origem norte-americana. Então, o que a gente tem aqui? Nós temos o S de Strengths, que são forças, não é mesmo? Pontos fortes ali dentro da empresa. Depois nós temos Weaknesses, que são os pontos fracos, as fraquezas também ali dentro da empresa. Depois temos o O de Opportunities, oportunidades, que são pontos positivos fora da empresa no ambiente externo, e depois, por fim, os threats, que são as ameaças, são ali os pontos negativos no ambiente externo. Tenho certeza que você já lembra aí de cada um desses pontos. Para melhorar a sua visualização, a professora trouxe aqui o quadrante. Lembra que a SWOT é dividida em 4 quadrantes. Temos aqui o ambiente externo e o ambiente interno. O lado positivo e um lado negativo, ok? Então vamos lá, olha só, no ambiente externo nós temos as oportunidades, que são pontos positivos aqui que o mercado pode nos ofertar, e já temos também as ameaças, que são pontos negativos que o ambiente externo também pode oferecer. A gente tem sempre que estar atento a esses pontos, ok? Já no ambiente interno nós temos o que? As forças, que são pontos positivos, são os pontos fortes que a empresa possui, aquilo que ela é boa, e também temos as fraquezas, ou seja, os pontos negativos, os pontos fracos aqui da organização, aquilo que ela precisa melhorar. Então, muitas empresas, quando vão ali realizar a análise SWOT, o que acontece? Elas se sentem ali como se estivessem fazendo algo, mas às vezes viu ali um ponto fraco e falou: acho melhor não colocar esse ponto fraco, vai pegar mal aqui para a empresa, vai ficar um pouco feio, vamos deixar esse ponto fraco de lado? Esse é o erro. Quando a matriz SWOT ela é realizada, é importante colocar todos os pontos fortes da empresa, assim como todos os pontos fracos. Por quê? Porque é baseado nessa análise que a empresa vai pautar as estratégias dela posteriormente. Então, é importante que isso tudo seja de acordo com a realidade. Não adianta a gente fazer uma estratégia numa base que não é sólida, que ela vai ruir, que ela não existe. A base tem que estar forte para a estratégia vir e casar e as coisas boas acontecerem. Então, é sempre muito importante, quando for fazer a SWOT, colocar tudo. Pontos fortes, a gente é bom nisso. Ponto fraco, a gente não é bom nessa parte. Oportunidade, o mercado pode oferecer isso. Ameaça, chegou concorrente, me ajuda aqui que eu não sei o que fazer. Não tem problema. É importante colocar todos os pontos ali para a gente trabalhar em cima deles e para a consultoria ser assertiva, ok? Esses pontos, mesmo quando são fracos, devem estar lá na SWOT. Não precisa ter vergonha, não. Vergonha é quando a gente não quer melhorar, não é mesmo? Então, vamos melhorar, ok? Então, aqui
a professora trouxe a SWOT para você relembrar aí dessa matriz que a gente aprende em vários contextos dentro da nossa administração. Então é importante agora pensar da seguinte maneira: profa, tem algo aí que auxilia a nossa SWOT, que pode nos auxiliar a compreender melhor a competitividade do mercado? Opa, competitividade, temos aí 5 forças competitivas que vão nos ajudar muito. Olha só essa nova ferramenta. Temos aqui as 5 forças de Porter e agora eu te apresento a análise das 5 forças de Porter que vem aí para complementar a nossa SWOT. Prof, então essas aí são as famosas forças de Porter? Exatamente, a prof vai explicar uma por uma para você aqui dentro desse contexto. Então, é importante a gente pensar da seguinte maneira, que aqui nós temos a análise dessas 5 forças de Porter que também foram aí criadas pelo Michael Porter. Ele trouxe aí essa concepção das 5 forças competitivas e como cada uma delas pode afetar aí a tua empresa. Então é importante conhecer e ver como é o panorama atual para a empresa se colocar, se posicionar no mercado da melhor maneira possível. Então nós vamos ter esses 5 fatores aqui, como a imagem nos mostra, que são o quê? As nossas 5 forças competitivas. E cada uma delas tem que ser analisadas. Para quê? Para que a gente consiga avaliar de maneira verdadeira, de acordo com a realidade, o ambiente no qual aí a empresa vai se inserir. Para quê? Para que a gente possa ter uma estratégia eficiente, porque a gente já vai estar preparado com o que está acontecendo lá no mercado. Então vamos lá? Vamos aprender cada uma delas. Primeiro, a profa traz aqui para você a rivalidade entre os concorrentes. E é muito importante aí compreender isso. Então vamos lá. Essa rivalidade entre os concorrentes, ela vai estar relacionada ali ao nível de competição que vai existir entre os concorrentes que já estão ali num determinado setor, que já estão ali num determinado mercado. Então, o que são esses concorrentes que estão ali, ó, competindo? E a gente vai ver o nível de rivalidade entre eles. Será que é alto? Será que é baixo? É importante saber se o mercado que você vai se inserir, existe aí esse nível de rivalidade, estar sempre atento, ok? Retomando. Então, já vimos aqui essa rivalidade entre os nossos concorrentes. Depois temos o poder de barganha dos fornecedores, também chamado de poder de negociação dos nossos fornecedores. Aqui são os fornecedores de matéria-prima, por exemplo. Esse fornecedor ele tem a capacidade de ajudar ou de dificultar a tua vida. Como assim, professora? Vai funcionar da seguinte maneira. Se você perceber que só existe um fornecedor para a mercadoria que você precisa, ele vai ver que só tem ele e ó, sobe o preço. Porque só ele está vendendo aquilo. Então, se quiser comprar é pelo preço que ele estiver cobrando, não é mesmo? Então, o que isso vai acontecer? Vai encarecer o teu produto e quem vai pagar esse valor mais caro é o cliente. Então, vai deixar o produto muito mais caro para o cliente. E também pode acontecer o contrário, ou seja, tem muitos fornecedores, o preço dá aquela caída, mas é importante sempre manter a qualidade, viu? Daí você consegue comprar ali um produto com um valor melhor para a tua produção e consegue ofertar um valor melhor também lá na ponta para o teu consumidor. Então, é importante cuidar bastante, compreender e reconhecer que os nossos fornecedores também têm um bom poder de barganha ali, de negociação, certo? Próxima força de Porter. Agora, a professora te convida a conversarmos sobre o poder de barganha, de negociação dos clientes. Nesse momento, é importante saber que os nossos clientes, ele também tem ali uma força de negociação, não é mesmo? E o cliente, não adianta, aluno, ele sempre vai procurar o melhor custo-benefício. Ele quer saber o que é mais valoroso para ele. Ele não está preocupado com a sustentabilidade, com a sobrevivência lá da tua empresa a longo prazo. Ele quer saber do dele. Ele quer o custo-benefício que vai ser ofertado para ele. Então é importante reconhecer também essa força que atua de maneira muito forte ali no mercado onde as empresas se inserem. O consumidor tem muito poder de negociação, a gente sempre tem que estar atento. Retomando. Agora nós vamos conversar aqui sobre a ameaça de novos entrantes. Profa, primeiro, o que é entrante? Entrante, de fato, é quem entra, literalmente. Então, são, por exemplo, aí as novas empresas que estão entrando, que estão começando a trabalhar, a operar lá no mercado que você já está atuando. Então, ela vai entrar no mercado e competir com você. Então, o ideal aqui é encontrar um setor que às vezes tenha pouca ameaça aí para você poder se posicionar melhor. E, por fim, temos a ameaça de produtos substitutos. Olha só como que ela funciona. Esse produto substituto, ele vai realizar uma função muito semelhante com a do produto que você vende.
é muito parecido. Então, ele pode ser um possível concorrente, né? Então, o cliente ele pode mudar para um produto substituto caso ocorra ali, caso aconteça algo que ele não gostou muito, não. Às vezes aconteceu um problema ou o preço subiu, ele não gostou daquilo, ele vai para o substituto. Por exemplo, às vezes você foi ali no mercado que é comer um sanduíche de presunto, um exemplo que a profa traz. Você viu que o presunto estava muito caro, você falou, vou para o substituto, vou fazer um sanduíche de mortadela. Então você vai e compra a mortadela e substitui. Então aqui, você não foi mais um cliente do presunto, porque estava muito caro, se não te agradou, você foi para a mortadela, substituiu. Ai, profa, mas aí fui comprar a mortadela defumada, estava mais caro ainda. Substitui também, vamos para presuntado. Sem recheio no sanduíche, a gente não vai ficar, não é mesmo? Então, a gente vai se adaptando ali conforme as possibilidades que a gente possui. Então, aqui a profa traz mais esse exemplo para você compreender aqui no nosso quadro as 5 forças de Porter, olha só. Então, esse aí é o esqueminha das nossas 5 forças de Porter que a profa trouxe para você. Então, a gente tem que observar que a análise proposta pelo Porter, ela tem a intenção de identificar a atratividade de um setor de atuação. Às vezes ele é mais atrativo, às vezes ele é menos. O importante é você compreender ali essas 5 forças de Porter que vão estar ali permeando todo esse setor, e ela vem para complementar, para trazer melhoria, para agregar a nossa matriz SWOT, a nossa análise SWOT. Então é importante ter aí ambas trabalhando em conjunto, que vai te ajudar bastante a compreender melhor o cenário, o ambiente interno e externo que você vai estar se inserindo com a sua empresa. No caso, o Matias com a locadora de veículos dele. E profa, para eu construir a minha SWOT, tem alguns pontos ali que eu posso colocar para conseguir analisar se é benéfico ou maléfico para a minha organização no quesito interno e externo? Tem sim, mas é importante a gente pensar que, profa, ele só está pedindo um ambiente externo, o interno ele já ofertou para a gente no exemplo. Eu sei, mas eu quero que você relembre também a importância ali de reconhecer os pontos internos. Olha o quadro. Então vamos lá, no ambiente interno nós temos pontos que podem ser forças e fraquezas e a professora te convida agora a refletir sobre eles. Então, por exemplo, a gente tem que ter na empresa a capacidade de conceber ou projetar um produto, isso está sendo uma força ou uma fraqueza, saber comprar mercadoria, saber produzir, gerir ali a produção, distribuir, escoar o produto, saber comercializá-lo da melhor maneira possível, ofertar um bom serviço. Você está ofertando serviços bons? Ou esse atendimento que você está oferecendo está sendo uma fraqueza sua? É importante saber isso. E o financeiro está com muita inadimplência, o pessoal não está pagando, você está cobrando certinho? Isso é uma força ou uma fraqueza na tua organização? É importante pensar também, não só no caso do Matias, mas aí onde você trabalha ou na sua própria empresa, viu, aluno? E gerenciar, você está sabendo gerenciar? A gestão na tua organização é força ou fraqueza? E é importante sempre procurar oportunidades de mercado onde a empresa possa usar as forças dela, não é mesmo? Para que ela possa se sobressair naquilo que ela é boa. E já aqui no nosso ambiente externo, melhorando sua visualização, não é mesmo, aluno? Agora melhorou. Oportunidades ou ameaças. Então, primeiro, vamos aqui. É importante no ambiente externo a gente analisar tanto o setor quanto o macroambiente. Então, primeiramente, o setor. No caso do Matias, locação de veículos, a gente tem que pensar, o tamanho potencial do mercado, ele é favorável ou está saturado? O comportamento do meu cliente é como? Meu cliente busca alocar carros ou ele prefere comprar o próprio carro? Eu preciso saber disso. Qual é a segmentação, o gosto do meu cliente, o nicho que eu vou atender? Eu tenho muitos fornecedores? Ou os meus fornecedores são poucos e caros? É importante discorrer sobre isso. Quais são os meus canais de comunicação, de escoamento do meu produto? Está tudo ali bem colocado? Como ali que as empresas desse mercado, desse setor atuam no quesito canais? E as práticas do setor, como elas se dão? É um setor lucrativo? Será que vale a pena expandir nele? Isso é importante saber, viu? Imagina você fazer uma expansão grandiosa aí num setor que não dá muito lucro. E posteriormente o macroambiente. É uma oportunidade ou ameaça aí a questão política, a questão legislativa, a regulatória do país no momento? E a questão econômica, a gente está passando por crise ou estamos de vento em popa? É importante colocar isso no papel, principalmente para uma expansão dessa dimensão que é nacional, como aqui o Matias quer fazer. A questão tecnológica, a minha empresa tem ali aparatos tecnológicos e sociais para que eu possa utilizar isso como uma oportunidade? Então, são todos esses pontos que nós devemos pensar e discorrer sobre cada um deles
no caso aqui do nosso exercício, do nosso exemplo, no ambiente externo que o Matias se insere, para quê? Para tecer uma boa SWOT para ele, para que ele possa compreender esses pontos e observar na empresa dele o que ele tem como oportunidade e o que ele tem como ameaça. Então, a gente fez uma listinha aqui de pontos que ele pode refletir para analisar se é uma oportunidade ou ameaça, olha só. Temos aqui a questão da inovação, que está muito em pauta atualmente, a importância da sustentabilidade em toda essa situação, a sustentabilidade inclusive da empresa a longo prazo. Qual que é o segmento do público do Matias? Será que um aplicativo seria interessante? Ofertar um atendimento mais exclusivo aí? Como vai se dar a situação dos impostos frente à quantidade de veículos? O Matias vai ter bastante IPVA para pagar, não é mesmo, pessoal? São 100 veículos que ele comprou além das 5 caminhonetes que ele já tinha, lembra da aula passada? Então, cuidar aí dos impostos. E os fornecedores? Quem que vai fazer as manutenções nos veículos? Porque carro pode ser que dê problema, não é mesmo? Então, a gente tem que ter ali fornecedor. E o preço? Será que ele vai buscar ali ter o melhor custo-benefício aí para o público-alvo dele? Quais são aí as ideias que o Matias tem? Então, nós vamos pegar aqui esses pontos que podem ser oportunidades ou ameaças e nós vamos discorrer para que o Matias possa ter sucesso, minimizar os erros e ter ali um bom posicionamento de mercado nessa expansão nacional. Frente a isso, SP2. E aí? Conseguiu encontrar uma solução satisfatória para a SP1? Como você pôde notar, o desafio apresentado tem como base situações comuns da realidade de mercado. Eles são elaborados a partir de informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano. Isso significa que antes mesmo de você se formar, além de todo o conhecimento teórico, você já está em contato com a realidade do seu futuro profissional. E caso surja alguma dúvida, acesse o fórum e envie a sua pergunta, ok? Confere agora a SP2. E agora sim, SP2, olha o tema que a profa traz para você, aluno. Estratégias comerciais. E agora, nesse contexto, que nós vamos ajudar o Matias em mais uma situação. Então, olha lá a situação que a gente encontra. Após ali a análise do ambiente, a gente agora vai ter que definir, não é mesmo, aluno? Qual será a estratégia comercial ideal para o Matias ter ali muito mais chance de sucesso na empresa dele. Então, é importante colocarmos todos os ideais para que ele possa ter ali uma boa estratégia feita, ok? Pessoal, a professora está de olho aqui sempre no nosso chat, então tragam suas colocações, ok? Tragam aqui dúvidas que vocês possuem, tragam colocações, exemplos para a nossa aula, fica à vontade, ok? A professora vai aqui iniciar a nossa SP2, dando continuidade nas nossas estratégias comerciais, então aproveite para tirar qualquer dúvida que você tem, ok? Continuando. O que você precisa, aluno, levar em conta para definir essa estratégia que vai garantir o sucesso da empresa do Matias, hein? Olha só, a gente tem uma responsabilidade grande aqui. E que tipo de ambiente será, profa, que vai se adequar melhor a cada estratégia comercial? Então, é frente a esse contexto que a profa traz um ponto e um conceito muito importante aqui para você dentro do nosso conteúdo da aula. Então, é nele que nós vamos discorrer sobre as nossas estratégias genéricas. Então, como que vai funcionar essa situação? Nós temos forças que vão afetando ali o ambiente competitivo da empresa. E essas forças que afetam a competitividade na nossa empresa, elas vão precisar do quê? Elas vão precisar ali de defesas que a sustentem contra aqueles ataques do mercado. E para isso nós temos as nossas estratégias genéricas. Olha só. Aqui a profa traz elas para você, as nossas estratégias genéricas, sendo liderança em custo, diferenciação e o nosso foco, não é mesmo? E olha só que interessante, aluno. Essas estratégias genéricas foram também desenvolvidas pelo Michael Porter. Isso mesmo, aquele mesmo Porter lá das 5 forças competitivas. Ele também desenvolveu aqui as estratégias genéricas. Ele identificou essas 3 possibilidades estratégicas que uma empresa ela poderia seguir. Então, ele apresenta aqui para a gente o que? Dentro de um escopo competitivo, um alvo amplo e um alvo mais estreito.
E dentro da nossa vantagem competitiva, um custo mais baixo para ter uma boa vantagem competitiva e aqui uma diferenciação. E olha só, a nossa liderança em custo, ela tem um alvo amplo e custo baixo, ou seja, ela vai para muitas pessoas com um custo baixo. Já a nossa diferenciação, ela vai para um alvo amplo para muitas pessoas com o trabalho aqui em diferenciar esse produto para alcançar o cliente. E por fim temos aqui o foco, que ele é um alvo estreito, por quê? Porque ele foca num público específico e a vantagem competitiva dele é que ele pode atrelar ou o custo baixo ou a diferenciação. E nós temos aqui esses 3 pontos para que você possa compreender. Então as estratégias genéricas, elas vêm para agregar, para ser defesas da organização contra ali a competitividade. Então ela pode utilizar isso como uma vantagem competitiva e fazer com que ela cresça dentro do mercado para trazer esses benefícios importantes para a organização. E a prova vai te ensinar com certeza cada um desses pontos, olha só. Então aqui a gente tem liderança de custo, diferenciação e o foco. Então vamos lá, primeiro liderança de custo. Aqui é a intenção da liderança de custo, o quê? Ter um custo menor, certo? Ofertar para o cliente um produto com valor baixo. Então para isso tem que diminuir custo. Então a empresa ela vai ter que buscar diminuir o custo de produção. E o foco dela vai ser nas atividades internas e nos processos internos lá na empresa. Para quê? Para buscar a maior eficiência possível. A intenção aqui é aumentar a eficiência interna e dessa maneira baixar o custo. Ok? Depois a gente tem aqui a diferenciação. Vimos a liderança em custo e agora a diferenciação. Qual que é a ideia da diferenciação? A intenção aqui, aluno, é identificar o que é valor para o cliente. Aumentar esse valor da mercadoria para o cliente, aquilo que é bom para ele, aquilo que ele vê benefício naquele produto. Então, a intenção aqui é identificar o que é valor para o meu cliente, o que ele vê como valor, o que ele vê como benéfico. E a gente vai desenvolver o produto ou o serviço que vai se destacar perante a concorrência aos olhos do nosso consumidor. Então, aqui a intenção é que o produto ele tenha características únicas, que de preferência elas sejam ali difíceis de ser imitadas, ok? Então a intenção aqui é essa. Lembra do iPhone? Sempre com diferenciação, não é mesmo? Se destacando, essa é a intenção. Por fim, temos o foco. Olha só que interessante. O foco, ele pode trabalhar ou o custo baixo ou a diferenciação, não é mesmo? Então, ela é muito utilizada para a empresa que está nascendo, que está ali começando, e ela vai escolher ter o foco num segmento específico de clientes e atender esses segmentos. Aqui não vai atender bem, vai atender com excelência. Então, esse daqui, ele é mais específico. Mais específico aqui num público-alvo, num determinado, ali numa localidade mais específica, ok? Então, o foco ele pode se basear no menor custo ou na diferenciação, ou um ou outro, ok? Então, aqui ele vai trabalhar com essa possibilidade de focar em um em outro. Então, ele tanto pode abordar o custo ou a diferenciação, ok? Então, é importante deixar isso aí mais esclarecido para você, ok? Então, a empresa ela não consegue ali focar nessas estratégias para o mercado todo. Então, ela trabalha ali um público específico, mas ela atende muito bem, ela atende com excelência. Então, aqui a professora apresentou para você as nossas estratégias genéricas e a importância que elas possuem para as organizações, ok? Prof, e agora, como que o Matias fica nessa situação? Olha só. O Matias aqui, dentro desse contexto, o que a gente vai fazer com ele? É importante ele ver que ele poderia utilizar ali, como escopo competitivo, a liderança de custo. Ele também poderia utilizar ali a diferenciação. Então, olha só, é importante saber que aqui o Matias está optando por duas, mas é sempre... Prof, eu posso usar duas estratégias genéricas? Pode, mas quando a gente tenta ali diversificar os nossos esforços, a gente não fica bom em nada. Então, às vezes é interessante você pegar um e trabalhar bem feitinho, bem certinho ali nessa estratégia genérica específica. Às vezes a gente quer abraçar o mundo e não faz nada direito. Então, às vezes é bom ali ter um para você focar, para você trabalhar bem em cima dele e colher os frutos, ok? Então, às vezes um seria o ideal. Poder usar pode, mas é importante que você seja específico e fique muito bom em uma coisa, ok? Então,
o Matias aqui, ele está pensando o quê? Na liderança em custo, para ter um melhor custo-benefício ali para os consumidores. Então, para isso, ele vai ter que trabalhar a melhoria interna, a eficiência interna para baixar o custo dos processos e ofertar um valor, um preço melhor para o cliente. E também ele está pensando em diferenciação, ter ali um atendimento mais personalizado, quem sabe um aplicativo aí para deixar tudo muito mais facilitado. Mas lembre-se, aluno, às vezes é melhor fazer uma coisa bem feita, ok? Retomando ao quadro. O mercado econômico está favorável para a empresa que oferte custo-benefício, por isso que ele pensou na liderança em custo. E ele quer também ofertar um atendimento exclusivo como uma diferenciação. Então é importante aqui ele trabalhar com muita atenção para ele fazer ali aplicar as duas estratégias genéricas da maneira mais assertiva, ok? Então aqui é importante rever as atividades, processos internos ali e focar numa boa eficiência, ok? Então é nesse contexto, é frente a estes conteúdos que a professora trouxe para você que nós vamos para a SP3. Melhorou? Bom, 2 SPs já foram finalizadas. Como você acha que está se saindo? Lembre-se de que para se dar bem é importante seguir as etapas, já que elas facilitam os seus estudos. Vamos revê-las? Primeiro, é necessário estudar a pré-aula para conhecer a teoria e os conceitos da disciplina. Em seguida, leia a SP com atenção para conhecer e interpretar a situação exposta. Feito isso, você deve levantar hipóteses sobre a situação-problema, considerando os recursos disponíveis. E, por fim, você deve aplicar os conceitos estudados com foco em resolver a problematização. Combinado? Então, fique agora com a SP3. Até mais! E agora sim, vamos focar na nossa estratégia de marketing e posicionamento. Olha só o nosso tema. A intenção aqui é que a estratégia de marketing seja bem alinhada ali com o contexto da organização. E olha só o Matias nessa situação. A importância agora, aluno, é elaborar uma estratégia de marketing para ele, com um bom posicionamento ali para a empresa do Matias. Então, nesse momento, a gente tem que pensar, como que a empresa ela deve agir para ela conseguir se manter forte e bem vista dentro do mercado. Então, são esses pontos que a gente precisa refletir aqui para que a gente possa compreender melhor como que ela vai se posicionar. Então, a gente pode refletir, aluno, será que a nossa estratégia de marketing, ela precisa ali estar alinhada com a estratégia comercial? O que você acha, aluno? Será que ela precisa de fato ter esse alinhamento? Porque a gente tem que pensar, a comercial vai vender. A de marketing vai conversar com o cliente para fomentar ali um bom relacionamento, um bom posicionamento e até mesmo as vendas, não é mesmo? Será que elas têm que estar alinhadas? Com certeza, não é mesmo? Não só alinhadas com a área comercial e com o marketing, mas também com a organização como um todo. É importante que a estratégia seja clara para toda a organização, para que elas possam colocar em prática e caminharem na mesma direção. É muito difícil quando um setor caminha para um lado e o outro para o outro. Olha só, vira aquele cabo de guerra. A intenção é quando todos caminham junto aí, fazendo com que a organização alcance os objetivos que ela deseja. Então, frente a isso, é muito importante compreender a missão, a visão da empresa, os objetivos e pautar as estratégias em cima disso. Olha só aqui a imagem que a profa traz. É importante o quê? Que a organização desenhe ali estratégia frente aqui aos objetivos da empresa e que ela possa crescer com todas as pessoas ali trabalhando em conjunto. Então é muito importante ter esses tópicos. E prova, as estratégias de marketing são importantes, não é mesmo? Exatamente. E é frente a isso que nós vamos conversar. A prof vai te apresentar cada uma delas e como essas estratégias elas são pertinentes ali para que você possa posicionar bem essa empresa posteriormente. Então a gente tem que ter uma boa estratégia de marketing, saber qual é o momento que a empresa está vivendo, que o produto está passando, para conseguir se posicionar ali da maneira mais assertiva. Então, para isso, vamos conhecer as estratégias de marketing. Primeiramente, a prof aqui traz essas 5 estratégias para você e nós vamos discorrer e aprender sobre cada uma delas. Então, primeiro aqui, a gente vai conversar sobre a estratégia da construção. E como que ela funciona, profa? Aqui, as nossas estratégias de marketing, lembrando que ela vai trabalhar aqui com a gente como uma estratégia
que vai trazer ali uma estratégia competitiva bem sucedida para a empresa, porque ela vai combinar ações ali mais ofensivas e mais defensivas contra os concorrentes. Então, para isso, a gente utiliza as estratégias de marketing para também proteger a empresa ali e para conseguir se manter dentro da concorrência. Então, vamos lá. Primeiramente, a construção aqui que a Profa te traz. Ela também pode ser conhecida e chamada como estratégia de crescimento, viu, aluno? Isso é importante. Então, ela vai definir maneiras que a empresa possa aumentar a sua atuação, criando novas oportunidades de mercado para o produto que ela está oferecendo, conquistando ali uma maior participação de mercado frente aos seus concorrentes. Então, ela vai construindo ali uma estratégia de crescimento. Então, ela é muito melhor desenvolvida, aluno, nos mercados que já estão crescendo. Então, a empresa ela pode expandir sem ter que tomar o lugar de ninguém, sem ter que tomar o mercado ali das outras organizações. Sabe quando a gente comenta ali que está indo de vento em popa, está nadando de braçada? Por quê? Porque é um mercado que está em crescimento, melhor dizendo. Então, há espaço para todos. Então, ela consegue ali crescer livremente e assumir o tamanho que ela possui. Geralmente, são ali negócios que estão sendo carentes, algumas cidades, por exemplo, que estão carentes de um determinado negócio, que é o que o Matias fez. Ele viu ali que na cidade dele precisava de locação de veículos, Zacarias cantou a bola para ele. Ele foi, abriu, viu que deu certo, estruturou bem ali os processos e agora ele quer expandir. Então é para isso que a gente está ajudando ele, não é mesmo? Ele está no mercado ali em pleno crescimento. Então vamos aí estrategizar, não é mesmo? Isso bem certinho para não ter nenhuma surpresa e para também minimizar os erros, não é mesmo? Frente a isso, vimos a construção, vamos para a próxima estratégia de marketing. Temos aqui a sustentação. Como que a sustentação acontece, profa? Ela também pode ser chamada de manutenção, viu, aluno? Geralmente, ela é conhecida ali como uma estratégia de manutenção ou de defesa, também defensiva ali. Então, a intenção dela é pegar as empresas que já estão ali bem estabelecidas e procurar uma maneira de manter o espaço que elas já têm, não é mesmo? Então, ela é muito utilizada por empresa que já é líder naquilo que ela faz e já estão estáveis ali no mercado. Então, o que elas vão fazer? Elas vão só buscar se sustentar nessa posição, só se manter ali naquele mercado, só realizar uma manutenção, não é mesmo? Então, aluno, é importante saber que ela vai apenas se sustentar ali onde ela já está. Ela já está numa posição estável, ela já tem ali uma grande parcela do mercado, então ela vai se mantendo ali, fazendo só a manutenção para ela continuar lucrando, ok? Então, já vimos mais esta estratégia de marketing. Seguindo, temos aqui nicho de mercado. E olha só aqui o nosso nicho de mercado. Como que funciona? Geralmente é para uma empresa que está começando, que está ali no comecinho da atividade dela. E o que acontece? Ela vai atuar num setor que ele já é dominado por grandes empresas. Daí você pensa, ixi, profa, será que isso vai dar certo? Olha só como que esse nicho de mercado, essa estratégia de marketing, ela pode ser eficiente, aluno. A intenção é assim. Ela vai se colocar no mercado, identificar que vão existir alguns grupos de clientes que estão sendo muito mal atendidos pelas ofertas atuais, pelas grandes empresas, e que a empresinha que está começando pode atender esse nicho que está sendo mal atendido pelas outras empresas, e dessa maneira vai lucrar, não é mesmo? Então, ela tem que desenvolver uma vantagem competitiva que ela vai conseguir se diferenciar dos concorrentes. Então, a intenção dela aqui é o quê? É oferecer mais valor, é se diferenciar conhecendo ali o que o público-alvo quer, que as empresas grandes não estão mais atendendo, e atendê-los. A intenção é criar ali essa diferenciação, não é mesmo? Por exemplo, às vezes as empresas grandes estão fazendo ali um tipo de bolo, por exemplo, vendendo aquele bolo no mercado. E as pessoas que estão ali consumindo, elas não podem ingerir a lactose, por exemplo, que o bolo ali é feito com leite. Então, eles param de consumir. Ou consome só para a família, não come. Por quê? Porque não tem opção para ela. Isso não é interessante. Às vezes, você vendo aí esse nicho de mercado, você pode trabalhar com produtos sem lactose, sem o glúten, e pode ali enriquecer o valor, ofertar valor para esse cliente e também lucrar com isso, ok? Mais uma estratégia de marketing, olha só. Temos aqui também a colheita. Profa, como assim colheita? É literalmente colher esse produto. A colheita
ela acredita assim, que o produto tem ciclo de vida. Então ele tem lá o começo, ele tem o auge e, querendo ou não, o produto ele pode decair, não é mesmo? Ele vai se tornando velho para aquele mercado. Então o que a colheita faz? Para que o produto continue lucrando, até ali o finalzinho dele, a intenção é tirar o investimento na propaganda, na pesquisa e desenvolvimento, para ele só lucrar porque ele já está ali, já está produzido. Mas, profa, e se você tirar o investimento e esse produto mesmo assim não vender? Opa, não deu certo na colheita, então daí a gente vai para o desinvestimento. Tira todos os investimentos. Se nem a colheita deu certo para que a gente continuasse ali tendo esse lucro com o produto que a gente estava vendendo, aluno, a gente vai desinvestir. E se mesmo o final do desinvestimento não deu certo, o que a gente vai fazer? Retirar o produto do mercado. Então a gente tenta ali na colheita, tira o investimento na propaganda e vende ali só para ter o lucro. Não deu certo, vai para o desinvestimento. Tira todo o investimento de vez e vamos tirar esse produto do mercado. Então aqui a professora te apresentou as 5 estratégias de marketing importantes para você se posicionar bem. Profa, você fala sempre de posicionamento. Existem tipos de posicionamento? Existem sim. Olha só no nosso quadro. Aqui a professora traz para você 6 tipos de posicionamento e a importância de cada um deles aqui. Então, depois que a gente tem uma boa estratégia comercial, a gente precisa escolher o melhor posicionamento. Então, é importante que a empresa saiba quais são suas competências ali para a gente ter um melhor posicionamento dentro deste contexto. Olha só, a professora está aqui de olho no nosso chat, a professora já responde essa pergunta aqui do Polo do Paraná, viu, pessoal? Obrigada pela interação. Logo na sequência a profa já responde, ok? Então agora a gente tem aqui o nosso posicionamento dando continuidade. Então vamos aprender sobre cada um deles. Primeiramente temos aqui o posicionamento pelo preço. Olha só que interessante. Olha só, a empresa que ela vai adotar o posicionamento pelo preço baixo, ela tem que se preocupar em manter o custo semelhante ao do concorrente ou menor que o do concorrente, para que ela possa ali se colocar dentro do mercado com um preço mais adequado, não é mesmo? Então, se ela quer competir com preço, é importante ela ter essa noção que ela vai ter que diminuir os custos delas e cuidar também do valor que o concorrente está aplicando. Então, é interessante aí que ela tenha esse cuidado. Ao inverso aqui da opção pelo preço, nós temos a opção pela qualidade, não é mesmo? Porque a intenção do preço é baixar custo, a qualidade é ofertar custo. E tendo qualidade, você pode até cobrar mais caro por isso, não é mesmo? Então, aqui a empresa que vai optar pela qualidade superior, ela tem que ter controle de qualidade interno bem eficiente. Lá nos processos internos, lá cuidando de cada produção, de cada linha de produção da empresa. Para quê? Para ver se está tudo certinho, monitorar ali a qualidade dos produtos para ver se está dando tudo certo. E é frente a esse contexto que a professora quer responder aqui a pergunta que chegou no nosso chat. Então, retomando aqui rapidamente ao quadro, a professora aqui quer retomar a pergunta que foi feita. A professora agradece, viu, pela participação, o pessoal do Paraná, aqui de Venceslau Braz, no Paraná, tutor Diego, lá Diego. Professora, este marketing de diferenciação, a nossa estratégia de marketing, não é mesmo? Pode oferecer produtos de baixa qualidade e não satisfazer o cliente a longo prazo, preço versus qualidade. Interfere? Interfere. Então, para isso, é importante que você, Diego, conheça bastante o teu público-alvo. Como assim, profa? Porque assim, se você vai ter uma liderança por preço, é importante você conhecer o teu cliente, porque não existe ali produto ruim, não existe produto que não vende, existe produto específico para um público-alvo específico. Às vezes o seu público-alvo, ele quer pagar pouco e ele não se importa com a qualidade, ou às vezes o seu público-alvo faz questão da qualidade e está disposto a pagar por isso. Então é importante que você reconheça ali o seu cliente para você fazer a relação preço-qualidade e saber quem que você está atendendo. Aqui são estratégias que você pode adotar. Para isso, se você quiser adotar essas estratégias, é importante você conhecer o teu público-alvo, porque às vezes você vai estar aplicando o tipo de estratégia errado no mercado inadequado. É importante ter esse alinhamento bem feito, ok? Espero que a profa tenha aí respondido a sua questão. Obrigada, viu, Venceslau Braz, pela participação de vocês. Diego, qualquer dúvida, fique à vontade para mandar mais colocações, ok? Obrigado. Então, a gente viu aqui
no posicionamento por preço, não é mesmo? Que a pessoa quer pagar pouco, você vende baratinho ali, em grande escala. E por qualidade, que às vezes são menos produtos, com mais qualidade, com preço maior. Por quê? Porque você tem qualidade, você pode cobrar por aquilo. E frente a isso, temos mais um posicionamento, olha só. Inovação. Como que funciona, prof, esse posicionamento pela inovação dentro do contexto? Ele vai ser especial para mercados que estão passando por muita mudança e mudanças rápidas. Parece até o nosso, não é mesmo, aluno? Então, aqui as empresas, elas querem o quê? Pôr a estratégia de posicionamento para demonstrar que elas têm capacidade de inovação superior à dos concorrentes, que elas podem inovar sempre ali dentro desse contexto. Depois a gente tem aqui o posicionamento por serviços, ou seja, ter serviço superior ao da concorrência, ofertar algo que é melhor, um atendimento melhor, por exemplo, do que o da tua concorrência. Então é importante analisar o mercado, identificar o tipo, os níveis de serviço que o teu cliente quer e desenvolver ofertas aí que vão atender à necessidade do cliente. Depois a gente tem a customização, que é quando a empresa ela quer customizar e ela pretende ali atender requisitos mínimos e importantes ali do seu cliente de maneira única. Por exemplo, até a gente traz aí a questão de ateliês que fazem vestido de festa, vestido de noivas, que é de acordo ali com o gosto da pessoa. Então isso é um exemplo claro da customização aí ofertada nesse posicionamento de mercado. E por fim, a diferenciação de benefícios, ou seja, a empresa ela pretende identificar ali quais são os benefícios específicos que alguns segmentos de cliente querem, que eles desejam, que eles anseiam e posicionar o produto aí para atender esse cliente. Por exemplo, loja de produtos naturais, lojas que vendem sem glúten, lojas que vendem sem a lactose, são benefícios que ofertam para o cliente, que o cliente ele quer consumir aquilo, porque ele não encontra em outros locais, por exemplo. Como, por exemplo, o pessoal que é atleta, que quer tomar uma complementação. Então, eles buscam ali lojas especializadas. São benefícios ofertados. É também um bom posicionamento de mercado. Prof, e o Matias nessa, onde ele fica? Olha só. O Matias, ele está focado no crescimento do mercado. Então, agora, olha só, aluno. Ele quer utilizar a alternativa de estratégia de marketing aqui, sendo ela a construção, ou seja, porque ele está no mercado em crescimento. Então, frente ao posicionamento de mercado na atualidade, ele quer ter um posicionamento por preço, ter o melhor custo-benefício frente ao mercado atual. Então, aluno, se a gente pensar, são esses dados que a gente vai utilizar para colocar no nosso plano de estratégia comercial, para tecer ali todo um contexto para o Matias minimizar os erros, tendo estratégias pré-definidas e assertivas. Frente a isso, SP4. Quando você faz uso de todo o material didático, você passa a conhecer as teorias e os conceitos da disciplina de forma mais completa. Só assim as SPs que servem de exercícios práticos que te preparam para o mercado de trabalho terão efeito na sua carreira. Ou seja, seguindo as etapas, você está adquirindo experiência profissional antes mesmo de terminar o seu curso. E se durante a sua leitura algum ponto de interrogação surgir, não se preocupe, envie sua dúvida no fórum, ok? Fique agora com a SP4. Boa sorte! E agora sim, SP4, olha o nosso tema. Ferramentas para elaborar e ter controles estratégicos aqui bem definidos. Então, olha só, depois que a gente aprendeu sobre a SWOT, as 5 forças de Porter, a estratégia comercial genérica, que são 3, não é mesmo? Liderança em custo, diferenciação e o foco. Conversamos também sobre estratégia de marketing, o posicionamento de mercado. A empresa, frente a tudo isso, ela tem que garantir, não é, aluno, que essas estratégias sejam seguidas por todo mundo lá na empresa. E agora, como que a gente resolve isso, profa? Para a gente conseguir aplicar bem todo esse contexto, a gente pode utilizar, por exemplo, o nosso BSC. BSC, profa, é o nosso Balanced Scorecard, porque a intenção e o objetivo aqui do nosso BSC é entender qual que é a visão, qual que é a estratégia dessa empresa, que são definidos pela alta administração, não é? E a gente vai traduzir essa estratégia em metas. Essas metas vão ser seguidas ali por cada um dos membros da nossa empresa. Então, a intenção aqui é que a empresa ela tem que entender
quais são os fatores críticos de sucesso e traduzi-los ali em diferentes medidas que vão ser aplicadas e que a gente vai mostrar para os colaboradores o que eles estão desempenhando de maneira adequada. Para quê? Para que a empresa possa caminhar bem, não é mesmo? Então a gente vai usar o BSC para montarmos um quadro. Esse quadro vai refletir os nossos objetivos estratégicos ali com um conjunto de indicadores para que a gente possa medir o desempenho das nossas estratégias, o desempenho de tudo aquilo que está acontecendo. Nossa, prof, então aí o BSC vai ajudar bastante, com certeza. Olha o rostinho dele. Esse aqui é o quadrante do nosso BSC. Então o que ele vai fazer? Vai medir o desempenho aí da empresa nessas 4 dimensões. Sendo a primeira a dimensão financeira, depois a gente tem aqui a dimensão dos consumidores ou dos clientes, posteriormente temos aqui a dimensão dos nossos processos internos e por fim, dimensão de aprendizado e crescimento, também chamada de dimensão de inovação e aprendizado. O Profa, de onde veio aí esse BSC? Ele foi desenvolvido por Kaplan e Norton. Então ele tem essas 4 dimensões, onde todos os indicadores de medição de desempenho, eles vão se encaixar. Então, a intenção do BSC é compreender toda a situação da empresa e colocar a empresa ali para desenvolver esses indicadores. E a intenção é não pensar só no indicador financeiro, é que a organização, melhor dizendo, que a empresa, ela olhe também para outros indicadores, como os clientes, como os processos internos, como a questão de aprendizado, crescimento, aprendizado e inovação, ou seja, que ela pense além do só financeiro. Porque tem empresa que fica só no financeiro, tem que dar lucro, tem que dar lucro, tem que dar lucro, e às vezes os processos estão bagunçados, o cliente não está gostando daquilo que ele está consumindo, não volta mais para consumir. O crescimento da empresa está sendo dificultado porque não há inovação, as pessoas que produzem inovação estão se sentindo cansadas. Então a intenção do BSC é ver todos esses pontos, essas 4 dimensões, e trazer indicações, trazer medidores. Para quê? Para que isso tudo possa ser bem colocado, para que isso tudo possa estar bem redondo dentro da empresa e para que ela possa executar bem os objetivos pelos quais ela se propôs. Então, para isso é importante ter bem definido o BSC, para que a gente possa mensurar ali se a empresa está alcançando os objetivos dela ou não, se ela está ali buscando colocar as estratégias de uma maneira adequada ou não. Então, para isso, BSC. Olha só. Prof, o que significa cada um desses quadrantes, cada um aí dessas 4 dimensões? Então vamos lá. Primeiro tem a financeira. Como que a empresa, ela reflete sobre a maneira que os acionistas estão a vendo? Ou seja, como que o meu acionista me vê? Ele está gostando, ele não está? Porque ele está investindo dinheiro na minha empresa. E aí, como é que está a situação? Então a intenção é que o maior objetivo financeiro da empresa seja a sustentabilidade a longo prazo e não só resultado imediato ali. Tem que lucrar hoje, tem que lucrar hoje. Calma, vamos negociar, vamos ter relacionamento a longo prazo, vamos continuar vendendo esse mês que vem, no outro mês. Então, aqui a gente vai se preocupar com aumentar a receita, diminuir custo de produção, trazer mais eficiência, e são esses pontos importantes. Depois, esses pontos que a professora traz de exemplo para você, viu, como indicadores financeiros, certo? Posteriormente, vamos aqui para a dimensão dos consumidores, os nossos clientes. Como será que o meu cliente me vê? Como que o cliente do Matias vê ali a empresinha dele? A intenção aqui é que o que a empresa faz gerar valor para os diferentes segmentos de cliente que ela está atendendo. Ela está gerando valor? O cliente está vendo benefício em consumir com ela? Então, é importante ela saber que ela tem que atender bem os clientes que ela já tem e os futuros clientes, não é mesmo? Então, para isso, indicadores de consumidores, de clientes, a gente tem que pensar em participação de mercado, novos clientes, em reter clientes atuais, para cuidar bem desse indicador. Depois, a gente tem aqui a dimensão dos processos internos. Como que a gente pode se destacar? Como que a nossa empresa pode ser mais vista no mercado? Como que ela consegue aumentar a eficiência dela, dos seus processos, melhorar a qualidade? Indicador de processo interno pode ser uma produtividade, aumentar a eficiência ali das competências do meu colaborador, da pessoa que está trabalhando ali para mim, ter mais qualidade no produto. Aqui são pontos importantes para a gente melhorar o processo interno, para a gente refletir sobre essa dimensão, não é mesmo? Então,
Depois a gente tem a dimensão do aprendizado e crescimento, de inovação e aprendizado também a gente pode chamar, viu, aluno? Que é o quê? A gente pode continuar ali a melhorar, a criar valor, a melhoria contínua. Então a intenção aqui é que os esforços da empresa sejam voltados para aprender o que ela faz e crescer com isso, com esse aprendizado, para que ela possa inovar. Então como que a gente pode ter indicador de inovação, de aprendizado, profa? Pensar em ofertar mais tempo de criação de novos produtos, ter ali um bom desenvolvimento das habilidades dos colaboradores e pensar em tudo isso. Então a intenção não é focar só no financeiro, mas também desenvolver ali as outras áreas. Profa, então a gente pode ali implementar o nosso BSC, pode sim. E para ajudar na implementação do nosso BSC, a gente pode utilizar o nosso mapa estratégico. Ele vai ali ajudar para que nós possamos visualizar e pensar nas 4 dimensões que o BSC nos traz. Então ele pode ser aí um grande auxiliador para a aplicação do nosso BSC. Então vamos conhecer aí o nosso mapa estratégico, olha só. Aqui a profa atrás. E ele aí vai nos ajudar para que a gente consiga implementar o BSC. Então, vamos lá. O mapa estratégico aqui nesse contexto. É importante a gente saber que aqui no início, o que a gente vai fazer? A gente vai buscar compreender aqui esse nosso mapa estratégico, não é mesmo? Então, a intenção é visualizar aqui qual vai ser a missão e a visão da empresa. A missão vai descrever qual que é o propósito da existência dessa empresa. Por que ela existe? É um foco mais na estratégia de crescimento. E também a visão de futuro, que é onde nós queremos chegar, que é uma estratégia focada em rentabilidade. Então, aqui no mapa estratégico, ele vai ser útil para definir indicadores e metas para as 4 dimensões principais do BSC, a financeira, dos consumidores, processos internos e aprendizagem e crescimento. Então aqui nós temos os meios para chegar nos resultados. Então para isso a gente vai aprender aqui. É importante cuidar da parte financeira, não é mesmo? Então, para a gente alcançar a visão e cumprir a missão da empresa, quais resultados financeiros a gente precisa atingir? A gente tem que pensar nisso. E depois, na perspectiva de mercado aqui como resultado. Para a gente atingir esse resultado financeiro, o que a gente tem que fazer melhor que o concorrente? Depois, os meios para que isso possa acontecer. Na perspectiva do processo interno, aluno, olha só. Para sermos melhor que o concorrente, quais são os nossos desafios internos operacionais? E, posteriormente, a perspectiva de recursos, olha só. Quais recursos nós devemos providenciar, seja pessoa, seja uma infraestrutura, seja uma tecnologia, para que a gente dê conta de todos estes desafios? O que eu preciso pensar nesse momento? E aluno, então agora aqui a gente teceu o mapa estratégico, certo? A gente colocou cada um dos tópicos, cada uma das dimensões e agora a gente vai fazer uma análise disso, ok? E olha só como que a gente vai analisar ela. Retomando, melhorar aqui sua visualização. A gente viu cada um dos pontos. O financeiro, perspectiva do mercado, pensar ali no consumidor, né, agregar valor para ele, processo interno, recursos que a gente precisa aqui de tecnologia, de conhecimento, de aprendizado. E olha só, a gente tem que buscar esses recursos, olha a nossa análise. O recurso vai fomentar aqui aquilo que a gente pode produzir internamente, certo? Essa produção interna vai conseguir nos ofertar uma melhor perspectiva de mercado para a gente compreender o consumidor ali e atendê-los fazendo melhor que o concorrente, não é mesmo? E tendo uma boa perspectiva de mercado, a gente consegue aqui ofertar a melhor perspectiva financeira e alcançar aqui o resultado financeiro que a gente almeja. Para isso é importante que a gente conheça a missão e a visão, para tecer tudo isso aqui dentro da nossa empresa e para daí colocar em prática. Olha só que interessante, temos aí essas informações trazidas para elaborar um bom mapa estratégico, que vai ser o quê, profa? Que ele vai ajudar a gente a implementar o BSC aí dentro da empresa. Lembrando que o nosso BSC, ele vai ali conseguir medir o desempenho da empresa nas 4 dimensões ali que ele nos oferta, não é mesmo? Então, a gente pode pensar, prof, a gente viu ali um mapa estratégico, viu a importância do BSC ali nessa ajuda de implementação de ambos e como que a gente vai levar isso para o Matias, qual que é o contexto aí dessa situação. Olha só no quadro.
Aqui a gente já tem uma maneira de ajudar o Matias a realizar ali o mapa estratégico dele, porque nós já temos os indicadores definidos, não é mesmo? Temos aqui os nossos 4 indicadores do BSC, correto? Então vamos lá. Missão Visão: ser no próximo ano uma das melhores locadoras do país, reconhecida pela excelência no atendimento, pelo preço e qualidade no produto, olha só. Então, na perspectiva financeira, ele quer o quê? Aumentar a receita, ter melhoria no lucro e também aumentar a participação nos lucros. Já na perspectiva do cliente, olha só, ele quer atrair e fidelizar o cliente, ter melhoria contínua e mais liderança de mercado. Na perspectiva do processo interno, melhoria ali da qualidade do produto. Ele quer também, olha só, ampliar a oferta de novos produtos e ter um sistema eficaz de atendimento. E na perspectiva do aprendizado e inovação, que é colocado aqui para a gente, ou aprendizado e crescimento, não é mesmo? Nós vamos ter o quê? O foco numa equipe de produção e atendimento bem desenvolvida, ter um bom ambiente de trabalho positivo, satisfatório, com uma cultura ali organizacional positiva e também trabalhando a inovação. Então, isso tudo, aluno, vai fazer parte do quê? Do nosso plano de estratégia comercial, do plano que a gente vai construir para a empresa do Antônio, pautada no BSC e pautada aqui no nosso mapa estratégico, ok? Então, frente a isso, dando continuidade, te convido, aluno, ao nosso participando da aula. Bom, chegamos ao final da nossa aula. E depois de concluir todas as SPs, é hora de você refletir sobre tudo que aprendeu com os desafios. Vamos lá? Primeiro, ficou claro que o conhecimento vem ao fazer uso do material didático disponível no ambiente virtual do aluno. Isso inclui fazer a pré-aula, assistir aos vídeos, ler os textos e acessar as web-aulas. E depois de compreender os conceitos da disciplina, você aprendeu como aplicar os fundamentos aprendidos em situações similares às da realidade do mercado de trabalho. Tudo isso faz de você um aluno proativo e mais capacitado para exercer a sua profissão, o que te coloca passos à frente na hora de ter sucesso profissional. Mas não acabou, você ainda tem a sua pós-aula para acessar, não vai esquecer, hein? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Respeite todas as etapas, ok? Bons estudos! Tchau! Então agora a profa te convida ao nosso Provocando Novas Situações. A profa está acompanhando aqui o chat, pessoal de Linhares no Espírito Santo. Cassiana, a profa já responde a sua questão, viu, logo na sequência, só um minutinho. Antes disso, eu queria convidar vocês, alunos, ao Provocando uma Nova Situação. E olha a indagação que a profa traz. A estratégia, o que vocês acham? Será que ela é permanente e invariável? A profa vai deixar aqui um minutinho para vocês trazerem as suas colocações sobre esse tema, ok? Então tragam aqui os seus olhares, o seu olhar sobre essa indagação que a profa traz, ok? Um minutinho, eu já retorno.
E agora, retomando aqui do nosso momento da atividade, a professora vai rapidamente ao nosso chat, então convido você novamente aqui ao nosso quadro, para que fique aqui mais fácil para a professora ver mais participações de vocês, ok? Então vamos lá. Primeira participação aqui do pessoal de Alagoas, olha só. Arapiraca. Não, pois pode haver a necessidade de mudanças no caminho da execução. Aluno Can Robert. Obrigada, pessoal. Ótima colocação de vocês, viu? Bahia. Alunos participam e falam que a estratégia não é permanente. Bem colocado. Temos aqui Rondônia, boa noite. A estratégia não é permanente, o mundo é globalizado, estamos em constante mudanças e transformações, inclusive econômica, não é mesmo? As empresas precisam estar atentas a essas mudanças e precisam renovar-se, bem colocado, viu? Pessoal aí de Rondônia, obrigada pela participação. Bahia, olá Bahia. Depende de muitas variáveis apontadas pelo mercado. Exatamente, ela pode ser bem flexível, não é? Tocantins, temos aqui a pergunta do Juliano. Juliano, na sequência, a profa já responde a sua pergunta, ok? Temos aqui o pessoal de Rondônia. É invariável, sim. Rondônia, discorra aqui sobre a sua colocação para a professora, ok? Temos aqui pessoal de Alagoas. A professora ficou feliz. Obrigada a vocês, imagina. Pessoal de Santa Catarina, a estratégia não é permanente, estamos em constante mudança, transformações, exatamente, financeiras, políticas, econômicas, bem colocado, Santa Catarina, obrigada. Minas Gerais, pessoal do polo de Janaúba, olá Minas, a estratégia não é permanente, pois as empresas necessitam de mudanças para estar inseridas no mercado, exatamente, bem colocado pessoal, foram todas colocações muito pertinentes aqui com o conteúdo, a professora ficou muito feliz com a participação de vocês, ok? E aluno, rapidamente no quadro, aqui nós sabemos, agora é com você. Você já sabe da importância de ler o material, de fazer as atividades, participar do chat, do fórum. A professora sempre coloca isso novamente porque é realmente muito importante. Então, eu friso a importância da leitura e da preparação de vocês, ok? Então, deixo aqui mais um minutinho para perguntas. Já tem duas ali que a professora já está de olho e na sequência eu já volto para respondê-las, ok? Um minutinho, meio minutinho, eu já volto. Pessoal, retomando rapidamente aqui o momento de perguntas, a professora te convida ao quadro para eu conseguir responder mais de vocês aqui durante a aula, que eu acho enriquecedor e importante a prof aqui conseguir atender a todos vocês, ok? Então, olha só, Espírito Santo, pergunta do Cassiano. Cassiano, chegou sua hora, Linhares, Espírito Santo.
Qual a melhor estratégia para as empresas se manterem os seus clientes na situação que o mercado se encontra hoje no Brasil? Qualidade e comunicação, viu? Trabalhar em cima da redução de custo, volume de vendas, mão de obra qualificada, investir em mais tecnologia e diminuir a mão de obra, isso tudo é importante. E isso pode caber aqui no momento de dificuldade que a gente está passando, não é mesmo? Às vezes o pessoal diminui ali a mão de obra, às vezes ali busca uma mão de obra mais qualificada. Então, nesse momento, nós não vamos... Nesse momento, é importante saber que a gente tem que ver o cenário que a nossa empresa está. Aquilo que está acontecendo, aquilo que nós estamos passando, viu, Cassiano? Porque, querendo ou não, na situação do mercado, muitas empresas elas têm reduzido ali o pessoal, as pessoas, elas estão investindo em tecnologia, buscando uma mão de obra qualificada, reduzindo custos internos ali nos processos para quê? Fomentar ali que elas continuem lucrando e continuem competitivas no mercado. Então, essa sua colocação é muito pertinente, viu? Obrigada por ela. Esses pontos que você apontou são boas estratégias aí para conseguir manter uma empresa nesse momento de dificuldade, ok? Temos também aqui uma questão do pessoal de Tocantins, pergunta do aluno Juliano, Gurupi Tocantins. O teorema de Nash, o equilíbrio de Nash, né, Juliano, você está querendo se referir, ele se aplica ali na estratégia? Olha, ele pode e ele tem ali... Ele lembra muito aqui a negociação, né? Melhor dizendo, do que a estratégia. A negociação, o jogo ali em si, né? Mas é importante diferenciar ali esse teorema da nossa negociação, ok? O teorema ele é baseado mais num jogo ali das estratégias. A nossa negociação em si, ela é fomentada para a gente atender interesses de ambos, ok? Não só de uma parte, mas de ambos e ter um relacionamento ali a longo prazo com a outra parte. Ok? Então, aluno, é frente a esse contexto que a professora vai encerrando o nosso conteúdo. Espero que vocês estudem, se dediquem para a prova, leia bem o material, faça as atividades, chat, fórum, reassista aqui as aulas e estudem bastante, ok? Bons estudos a todos e nós nos vemos numa próxima.